Meus irmãos e irmãs, como é bom falar com vocês. E como é bom falar de coisas boas, né? Como é bom a gente falar daquilo que é vida, que nos faz viver melhor, sem ilusão. Que bom. Fé é isso, né? Fé só tem sentido se ela estiver a serviço da vida. E a vida é o agora. Né? Nós estamos vivendo hoje. Então é para esse hoje que nós temos fé e precisamos da fé. Quero acolher a todos da paróquia Santo Afonso, da nossa querida, sempre querida paróquia, onde nós temos ali um grande ensinamento que vem de Santo Afonso Maria de Ligório. Nós estamos na semana de preparação para a missa, a festa de Santo Afonso de Ligório, que será no dia 1º agora, domingo. Vamos celebrar solenemente, né, agradecendo a Deus por termos esse grande santo nos ajudando. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Nós vamos dividir o nosso tempo de preparação para a festa de Santo Afonso em 2 dias. Eu quero falar um pouquinho hoje, não diretamente de Santo Afonso. Eu quero falar sobre os santos, de um modo geral, que a gente possa se catequizar, né? Buscar catequizar os outros e procurar se catequizar a respeito dos santos. Conhecer mais. Para quê? Para saber aproveitar mais a nossa devoção. Eu penso que a nossa Igreja Católica, ela é muito rica, né? Porque nós podemos ter muitas influências, porque ela nos chama a conhecer essas pessoas. As pessoas que viveram no passado, que testemunharam a sua fé, e as pessoas que continuam vivendo. Enfim, nós somos chamados a entendermos, não só entendermos, mas somos chamados a praticarmos a santidade. E nós somos seres relacionais. Nós vivemos de relações. Nós sofremos influências dessas relações, não é? Nós somos influenciados pelas nossas relações. Então, que bom que nós somos influenciados pelos santos. Queira sim ou queira não. É por isso que é bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Amanhã eu vou dedicar mais à vida e ao exemplo de Santo Afonso Maria de Ligório. Mas hoje eu gostaria de falar, então, mais sobre os santos, né? De modo geral, a nossa devoção aos santos. Sede santos, como eu, vosso Pai do céu, sou santo. Não é mesmo? Essa é a palavra que está lá no Antigo Testamento. Sede santos. Quando nos é apresentada a lei da santidade, lá no Levítico, nos é apresentado, não é apresentado ao povo da época, aos seguidores da religião judaica, não é? Então, quando nós falamos santo, claro, a santidade é uma necessidade. Agora, precisa entender que no Antigo Testamento nós tínhamos
uma conceituação de santo bem diferente do Novo Testamento. Originalmente, a palavra santo significa separado. Aquele que é separado das impurezas do mundo, separado dos pecados. Esse é o santo. Essa visão, evidentemente, ela está bem forte ainda nos tempos de hoje e, sobretudo, nos tempos de hoje. As pessoas se afastam muito fácil do mundo, da realidade, para viver a santidade, buscando uma coerência lá com o Antigo Testamento. Eu não posso conversar, eu não posso tocar, eu não posso estar junto, eu não posso fazer refeição, eu não posso me aproximar, eu não posso me misturar, porque eu sou santo. Não é essa a visão que está por aí? Eu sou santo. Eu sou melhor do que os outros. Eu sou separado. Senão eu também vou me contaminar, não é? Agora, qual o ensinamento de Jesus a respeito de santidade? Jesus remodelou através da sua prática esse conceito de santidade. Então, em Jesus, o que é ser santo? Continua sendo separado, mas separado de que forma? Separado na maneira de amar. Aliás, pela maneira de amar. Ou seja, se existe muito desamor, e eu sou separado porque eu quero amar, eu quero ser diferente, porque eu quero amar todo mundo, eu quero acolher todo mundo, eu quero estar no meio das pessoas, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. Então, se a gente vai observar a postura de Jesus, o que a gente vai enxergar lá? Jesus foi ao encontro dos pecadores. Jesus tocou neles, nos impuros, e deixou-se tocar por eles. Jesus perdoou. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus fez refeição com eles. Meu Deus, que escândalo na época. Quando lá no Levítico, dizendo que não se podia misturar com as pessoas. Aquele que se misturasse com os impuros, tornaria-se também impuro. Jesus mostra uma outra lógica. Eu não vim para os puros. Os sãos não precisam de médico. Muito bonito, né? Então, a hora que eu fico pensando o seguinte, como a gente vive com uma facilidade tão grande o pré-evangelho, né? Lá no Antigo Testamento, aquelas leis que nem foram escritas para nós, como elas falam tão forte. E o evangelho mesmo vai ficando para trás. E a gente vai vendo uma falação em nome de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, um afastamento da proposta de Jesus. Isso é terrível. Não é? Então, aí vem algumas perguntas, mas onde estão os santos? Será que os santos são propriedades só da Igreja Católica? Não. A Igreja Católica, ela dá uma visualização aos santos. Ela, digamos assim, ela valoriza aqueles que viveram de forma digna a proposta, de forma mais próxima da proposta
de Jesus. E ela então, de posse desse conhecimento, ela canoniza as pessoas, os santos. O que ela faz? Cânon, né, de uma forma mais simples para a gente entender, significa uma lista, né? A gente usa muito falar, esse livro não está no cânon, os cânones, lista de livros, enfim. Então, quando fala, a igreja canonizou fulano, por isso que é o Papa que faz isso, nada de falar assim, o Papa ele tem um poder muito grande, ele tem o poder de falar que fulano é santo, a santidade depende do Papa. Não. Na Igreja Católica, ele coloca nessa lista dos que viveram, que são exemplos, que são estímulos para as pessoas, para as outras pessoas e para o mundo. Então a igreja coloca, inclui o nome deles numa lista de pessoas que são proclamadas, que devem ser proclamadas, né? A vida, pessoas que viveram de uma maneira tal, que marcou, que chamou atenção. E pode ter certeza, toda a vida dos santos está marcada, né? As vidas de todos os santos estão marcadas pelo amor. Sem amor não há santidade. Qualquer vida de santo que a gente pegar, a gente vai ver por que essa pessoa se santificou, por que essa pessoa mereceu ser escolhida, proclamada diante de tantos. É porque ela viveu explicitamente o amor. Uma vez, eu até já falei isso, uma criança me perguntou, padre, o que é ser santo? Aí eu pensei rápido, né? O que eu falo para essa criança, né, para que ela possa entender? Aí eu disse, assim, com poucas palavras, eu disse para ela assim, filhinha, santo é aquela pessoa que é boa. Ser santo é ser bom. Ela perguntou, o que é ser santo? E eu disse, ser santo é ser bom. Então, por isso, a santidade, ela não é propriedade particular de nenhuma igreja. Tá? Ela não é particularidade de instituições. Como eu falei, a igreja aproveita da santidade das pessoas para formar pessoas, para evangelizar pessoas. Né? Agora, uma vez eu ouvi uma outra coisa muito interessante. É bom a gente ouvir essas coisas lá atrás, lá na infância, né? Porque isso marca. Às vezes a pessoa que fala, ela nem lembra mais que falou, mas a gente lembra. Um padre lá, eu era adolescente ainda, um padre da minha paróquia na época disse assim, não tenhamos a fé nos santos, mas a fé dos santos. Eu achei muito interessante, né? É bom, com poucas palavras, esse padre fez a gente pensar, né? Me fez pensar. Engraçado, ele trouxe algo diferente. Eu nunca tinha pensado nisso na época, né? Depois que eu fui entender, claro. Mas na época, mas peraí, não pode ter a fé nos santos? Não, nós devemos ter a fé deles. Por isso que eles existem. E é nesse sentido que nós vamos falar, então, de intercessão. É muito fácil a gente entender a intercessão. Não precisa complicar isso. É só a gente atualizar esse conceito. Eu falei que nós vivemos, lá no início eu falei, nós vivemos numa condição relacional. Né?
Isso não é só ser humano, até os animais, né? Eles vão aprendendo uns com os outros, eles vão se automatizando uns com os outros. Um animal segue para um lado, segue todo mundo atrás. É influência. Não vou entrar nessa área aí, porque quem mexe com zoologia, etc., explicaria melhor. Mas o ser humano, ele é influenciável. O meio onde eu vivo, as pessoas com quem convivo, elas me influenciam, positiva ou negativamente. Não é? A família, né? Veja, a família é a principal influência, a pessoa carrega influências da família eternamente. Então nós somos influenciados pelo nosso meio. Então o que significa interseção aí? Em matemática, em geometria, a gente lembra daqueles dois círculos em interseção? Tinha uma área que era comum aos dois, né? Misturava. Aquela área era a mistura dos dois círculos. Intercessão é isso. É a vida do santo. É a vida daquela pessoa. Tocar em nós. De maneira que a gente se conecta também àquela realidade daquela pessoa. Em outras palavras, a realidade daquela pessoa, a vivência dela, nos envolve. Viu? E todos nós vivemos influência de pessoas. Quem nasceu pronto, gente? Quem nasceu pronto? Quem nasceu com todas as qualidades? Não, e potencialmente sim. Mas nós precisamos de educação, nós precisamos ser influenciados. Quem nunca precisou, por exemplo, da santidade da mãe? Quanta coisa santa uma mãe carrega dentro de si? Um pai, um amigo. Nós precisamos uns dos outros. Não é? Nós precisamos de santidade, da santidade uns dos outros. Lembra daquela história que eu sempre gosto de contar? O rapaz que caiu aqui na Avenida Augusto de Lima, estava andando, escorregou, caiu. A quantidade de gente que foi lá levantar, aquele caído, naquele momento, ele precisou da santidade daquelas pessoas, do amor que estava nos corações daquelas pessoas. Não é? Vem falar que a gente não precisa da santidade do outro. Por isso que nós temos que zelar pela santidade, porque nós precisamos dela. Sem santidade, imagina a vida sem santidade, né? E todo mundo está aí querendo que a santidade seja uma realidade na vida das pessoas. Quantas pessoas lutam aí para que o irmão não seja humilhado, uma pessoa não humilhe a outra? Tem vários nomes, hoje tem bullying, tem não sei o que, né? Que falam. Isso é ruim, isso é negativo, não é bom, então não é santo. Né? Não discriminar pessoas. Amar as pessoas do jeito que elas são. Mas a vida dela eu não concordo. Não tem que concordar nem discordar. Não é questão de concordar ou discordar. Você pode concordar, você pode discordar, cada um tem uma visão, isso aí ninguém discute. Mas a nossa missão, enquanto seguidores da santidade de Deus, expressa em Jesus Cristo, a santidade de Deus, ela está expressa em Jesus Cristo, unicamente nele.
e a partir de Jesus que os santos são construídos, não é? E os santos que viveram antes de Jesus, a santidade de Jesus, a vida de Jesus, a luz que Jesus trouxe ao mundo, faz a gente olhar também para trás. Todos aqueles que já viveram antes de Jesus nascer, eles são julgados a partir de Jesus. Como é que eu sei que alguém lá para trás, antes de Jesus, praticou santidade? É porque eu conheci a santidade a partir de Jesus. Ele que me fez enxergar a santidade. Portanto, Jesus é luz que ilumina o passado, o presente e ilumina, projeta para o futuro. Por exemplo, quantos aí, continuando os exemplos, quantos lutam pela justiça social? Não usar o dinheiro público de forma desonesta. Santidade. Quantas pessoas gritam na rua, nós queremos justiça. Se fosse traduzir isso, é o mesmo dizer, nós queremos santidade. Mesma coisa. Muitas vezes a gente acha que certas coisas são criadas dentro da igreja e são propriedades fechadas dentro da igreja. Não, é do ser humano. Sem santidade a gente não vive. Não é? Pois é, meu irmão, minha irmã. Nesse tempo da Covid mesmo, hein? Como a santidade está em alta nesse tempo da Covid. Como a gente é chamado a enxergar a santidade para todo lado. Quantas pessoas estão aí sendo orientadas, acolhidas, tratadas. As pessoas precisam do zelo umas das outras, a santidade das enfermeiras. Meu Deus, eu que estive aí entre a vida e a morte aí na Covid, eu sei o que significa isso. Eu sei o que é estar numa cama com Covid e chegar uma enfermeira e sorrir para a gente e dizer para a gente assim, você vai melhorar cada vez mais. Traz leveza. Ninguém pode nos visitar, gente. A gente estava de Covid, eu estava com Covid. As pessoas, a não ser a minha irmã que fazia o possível e ela entrava a si mesma, porque o amor é tão grande. Mas já não pode receber visitas. O único canal que a gente tinha para acessar a paz, a tranquilidade, eram as enfermeiras e os enfermeiros. A pessoa podia ser um enfermeiro sem ser santo. Pensar só no dinheiro que ia receber e pronto, tratar de qualquer maneira. Não. Mas elas são orientadas a fazer assim com os pacientes. Não importa se são orientadas através de alguém que pensa, de uma lógica da santidade. Não é? Isso é ser santo. Agora, onde os santos estão? Os santos estão no céu, junto de Deus? Claro, mas vamos entender isso, não é? Antigamente, quando a gente era criança, ou pensava como criança também, né? Não é só quando era criança, não, São Paulo dizendo, né? Quando era criança, eu pensava como criança, falava como criança, agora eu sou adulto, falo como adulto, penso como adulto. A gente achava que os santos iam para um lugar especial, ficava lá todo, um depósito de santos, né? E que aqui os menos favorecidos, que somos nós, que não somos santos, parecendo que nunca vamos chegar lá. A gente pedia a intercessão deles lá em cima. Engraçado porque às vezes eles eram colocados como mais bonzinhos do que o próprio Deus, né? Como se Deus não soubesse do que a gente precisa. Então, eu vou pedir, por exemplo,
Ah, eu vou pedir Santo Antônio, porque ele é bonzinho. Deus não, Deus deve ser muito bravo. Deus, eu tenho medo. Não é assim que a gente faz quando a gente quer chegar perto de alguém e a gente tem medo, tem receio de chegar, a gente pede uma outra pessoa para falar para a gente? É assim que as pessoas pensam. Isso aí é uma incoerência pensar assim a respeito de Deus, né? Que Deus é desamor, que Deus é intransponível, Deus é impenetrável. Não dá para chegar perto dele, eu tenho medo, então eu peço o santo vai lá e fala com ele. E às vezes demora, né? Vai falando, e o coração de Deus é tão duro que não aceita e custa. E às vezes nem aceita. Oh, Deus fez isso comigo, né? E tal. Tudo isso é uma questão da gente atualizar essas coisas. Nós temos que reinterpretar isso aí, né? Evidentemente que a gente não vai entender ao pé da letra. Que uma pessoa santifica, ela vai materialmente para algum lugar. Até porque... E as relíquias, então? Né? Os ossos de santos que tem por aí. Então a pessoa estava lá sem um braço, sem um pedacinho do osso. Não é assim. Os santos estão junto de Deus, sim. Mas qual que é o lugar de Deus? O lugar de Deus é o lugar do bem. Onde que a gente coloca os santos? Onde que eles estão? Onde a gente visualiza os santos? Naquilo que é bom. Deus não é a plenitude do bem? Não é o Espírito do bem pleno e maior que tudo? Então, onde que os santos estão? Estão junto de Deus. Estão embaixo ou estão em cima? Estão em cima. Mas não é em cima no sentido físico. É o em cima no sentido de plenitude do bem. Está perto do bem, está direcionado para o bem. Está num lugar alto, num lugar digno. Esse é o lugar dos santos. Né? E outra coisa, os santos pecaram? Claro que pecaram. São pessoas comuns, gente. Sabe qual é a diferença? É porque eles viveram de uma forma tão explícita, tão intensa, a santidade, o bem, que o mal não deu conta de sobrepor. É isso. O que todos nós devemos fazer é isso. O grande problema, às vezes, é que as pessoas querem exaltar o que é mal, propagar o que é mal, difundir, né? Fazer propaganda aí do que é mal. Às vezes a pessoa pode fazer 99 coisas boas, mas se ela faz uma coisa que não presta, aquela coisa que não presta é que define a pessoa. A gente tem essa mania, né, de dar ração para o mal, deixar o mal aparecer. E mais uma vez eu volto às imagens, às representações, né? Lembra da imagem de Nossa Senhora das Graças, pisada em cima da serpente? É assim que a gente tem que fazer. Ela existe, mas pise sobre ela. Né? Não estou falando da gente se camuflar, não é isso. Todo mundo sabe que nós somos pecadores. Não precisa, isso não é camuflagem. Vamos mostrar aquilo que neutraliza o pecado, que é a graça. Né? Muito bem. Agora, como é que a gente age para que os santos, os seus exemplos, não fiquem esquecidos? Porque sabe que as pessoas facilmente esquecem, né? Infelizmente,
Como eu disse ainda há pouco, né, o que é mal às vezes vai sendo tão difundido, tão valorizado, e o que é bom vai ficando para trás. Esquece. As pessoas deixam aquilo se perder nas cinzas do passado, do tempo. Então é por isso que nós fazemos as imagens. Aqui tem uma imagem aqui, ó. Santo Afonso, que eu estou fazendo. E esse padre é um idólatra. Olha que ele faz imagens. Faz esculturas. Nós vamos ver daqui a pouco o que é isso, viu? Escultura dos santos. Por que se faz imagens? Por que se tem imagens? Por que se guarda fotografias? Hein? É para ficar conversando com a pessoa todo dia? Sabendo que ali não é ela? Não, é para lembrar dessa pessoa. É para trazer essa pessoa para mais próximo da gente. Para que ela nunca seja esquecida. Por isso que a igreja faz e autoriza as imagens. Aí muita gente vai lá na Bíblia, né? Está aqui no... Tem vários, tem Deuteronômio, etc. Mas eu vou pegar aqui, para não delongar muito, eu vou pegar Êxodo, capítulo 20, está escrito assim. Então Deus pronunciou, capítulo 20, versículos de 1... vamos ver aqui, de 1 a 6, né? De 1 a 6. Está escrito assim. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou Javé, seu Deus. Presta atenção no contexto. Não pega uma coisa isolada só, não. Eu sou Javé, seu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe. Estou enxergando muito. Daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas e que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo, visão de época, né? Castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Opa, que perigo, hein? Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Então tem muita gente que pega isso aqui e sai por aí falando, né? Quebrando todas as imagens. Tem gente que falta. Graças a Deus que nós temos a lei que nos ampara, porque se não fosse isso, meu Deus, o que teria de gente com um pedaço de pau entrando na casa da gente e acabando com, entre aspas, com os ídolos, que a Bíblia fala, isso não pode. Vamos entender o que está falando na Bíblia, né? A Bíblia está falando de deuses, está falando de símbolos. É bom que nós entendamos isso. Nós não fabricamos deuses. E quem fabrica alguma coisa chamada de Deus ou Pai Eterno, não sei o que, está errado. Viu? Porque Deus não tem imagens. Não tem imagem de Deus. Se tivesse imagem de Deus, ele ia ser como? Igual um preto, igual um branco, igual um índio, igual não sei quem. Esse é homem, esse é mulher? Quem é? Não. Nós não podemos prender Deus a uma imagem física. Porque ele é muito mais do que isso. Né? Então, o que fala lá,
imagens de deuses. Na verdade, o que é isso aqui? É uma, entre aspas, briga entre judeus e pagãos. Os judeus monoteístas, né, só acreditavam no Deus invisível, ao qual eles chamavam de Javé. E os outros povos representavam forças da natureza, das águas, dos astros, faziam estátuas e ali adoravam essas representações. Então, para mostrar que o judaísmo era totalmente diferente, é algo novo que estava vindo e que tinha que fazer uma diferenciação entre judaísmo e o mundo pagão. Então, não misture com essas realidades. Não façam imagens, porque o nosso Deus é um Deus invisível, presente, atuante, mas não se revela a partir de imagens. Viu? Entendeu o contexto? Tem nada a ver com simbologias. Nós fazemos símbolos não para serem adorados. E nós vamos falar daqui a pouco o que é idolatria. O que significa essa palavra idolatria, né? Então, assim, não é só na igreja que fazem, católica, e há símbolos, não. Por exemplo, nós estamos vivendo agora as Olimpíadas. Quando alguém ganha lá, é vitorioso, o que ele ganha? Tem 3 medalhas. Uma medalha de ouro, outra de prata, outra de bronze. A de ouro representa o quê? A vitória. Em primeiro lugar. Então, o que a pessoa, quando recebe, seja a medalha de ouro, a de prata em segundo lugar, a de bronze em terceiro lugar. Mas quando a pessoa conquista aquela medalha, o que ela faz? Ela beija a medalha. Ali para ela é a vitória, é o símbolo da vitória. A vitória não é a medalha, porque senão era fácil. Era só pegar e entregar a medalha para ele. Ah, você quer ganhar uma medalha? Então entrega a medalha para ele, sem competição, sem nada. Mas não é a medalha que é a vitória. Ela significa a vitória. Por isso que a pessoa beija a medalha. Para mostrar a sua alegria em ser vitorioso, em ser vitoriosa. Símbolos. Então nós temos símbolos no esporte, nós temos símbolos... olha, é difícil falar. O ser humano, ele é todo perpassado, a vida humana, por símbolos. Nós somos essencialmente simbólicos. Entende? E o que é um símbolo? Um símbolo, daí que vem a origem da palavra, simbalen, né? Que é atirar para dentro. Diferente de abalen, que é atirar para fora. Separar, desintegrar. O símbolo, ele une. O diábolo, ele afasta. Então, o simbólico, ele agrega em si, ele aglutina em si várias significações importantes. Por isso ele é um símbolo. Eu olho uma caneta, tem várias iguais a esta. Se eu vou lá na loja, eu vou encontrar várias. Mas essa aqui, para mim, ela é simbólica. Sabe por quê? Porque foi fulano que me deu. Quando eu olho para essa caneta, eu enxergo nela o carinho. Por isso nós temos lembranças. O carinho da pessoa, o afeto da pessoa. Tudo está aqui nessa caneta.
Então essa caneta, para mim, ela é simbólica. Ela aglutina em si várias significações para a minha pessoa, para a minha amizade, para a minha fé, etc. e tal. E assim vai. Isso é símbolo. Não é imagem de deuses para serem adorados, né? Entendeu? Pois é. Aí, eu sempre falo que as imagens, elas são representações, elas são objetos pedagógicos da fé. Por exemplo, quer ver? Eu vou explicar como as imagens ajudam a gente na fé. Você vê uma imagem de São Jorge, ali com um dragão, com uma lança, vencendo o dragão. O que significa aquela imagem? Ah, mas São Jorge não existiu, não vamos por esse lado, não. Quando você olha aquela imagem, o que você enxerga ali? Ah, mas está enxergando o santo. Mas se quiser saber como é que foi a vida dele, tudo bem. Mas o que aquela imagem está representando? Não é isso que a gente faz todo dia? A gente não tem que lutar contra os dragões de todos os dias, gente? Então a gente pode muito bem olhar para uma imagem de São Jorge e pensar na vitória, na luta que a gente tem a cada dia com os dragões que querem nos derrubar. E eles são vitoriosos, né? Por isso que a gente é interessante olhar a imagem, porque o São Jorge não é derrotado. Ele é vitorioso. São Miguel, mesma coisa, lutando contra aquilo que é mal, que nós chamamos de demônio, diabo, qualquer coisa, Satanás, blá, blá, blá. Aquilo que é mal, aquilo que quer tirar, que quer desintegrar a gente, tirar a gente do caminho bom, jogar a gente para o caminho da morte, da destruição. Não é? Então, São Miguel, quem é como Deus? Tá vendo? Ah, mas os católicos, basta a gente se educar para usar as imagens, elas são muito importantes. São Cristóvão, minha primeira paróquia, domingo passado foi dia dele, né? Dia de São Cristóvão, dia 25. A palavra Cristóvão em si já é muito significativa, portador de Cristo. E todo mundo é chamado a ser Cristóvão, independente das religiões. Se é cristão, é chamado a ser um Cristóvão, um portador de Cristo, um condutor de Cristo. Esse programa que eu faço na rádio, né, tem esse nome, graças a Deus, um nome tão bonito, né, tão profundo, condutor de Cristo. Todos nós devemos conduzir a mensagem de Jesus e conduzir de uma forma muito simples, como criança, conduzir na criança, ser criança, converter-se ao ser de uma criança e ser capaz de olhar para os simples, para os pequenos. Cristóvão, olha que beleza, que maravilha, né? Ter um símbolo desse dentro de casa e você olha sempre e pensa nisso. Qual que é o problema que há nisso? Onde é que está o erro? Né? Agora, eu vou chamar a atenção aqui para 3 termos que são de origem grega, que nos ajudam a refletir um pouco sobre as imagens. Dulia, hiperdulia e latria. São palavras gregas. Dulia significa honrar. A gente não honra as pessoas que são boas? Ou não?
Elas não são importantes. Santidade é bobagem, joga para lá. Não tem valor nenhum. Tem muita gente que acha que não tem, né? Não tem valor nenhum. Você não honra a santidade na vida das pessoas, não honra o que elas fazem de bom. Como não? Então a honra que a gente tem aos santos é chamado de culto de dulia. É honrar o bem que uma pessoa faz, a vida que ela leva. Levar isso em consideração. Homenagear essa pessoa. Agora, hiperdulia. Hiper, né? Significa um prefixo, né? Significa acima, muito. Tem gente que gosta muito de falar esse termo aí, né? Como é que é? Esqueci. É um negócio que nem combina muito, a juventude fala aí. Velho, eu tô hiper... não sei, depois eu vou lembrar. Então é algo, um prefixo significa muito. Entre todos aqueles que agem com santidade, está Maria, que se destaca em meio a todos os outros. E não porque eu que estou falando, não. Está escrito no Evangelho. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilha, santo é o seu nome. O Senhor fez nela. Maria foi o ponto de conexão entre Deus e sua vontade. Por isso Maria, ao se colocar inteiramente à disposição de Deus, e aí que está o nosso combate ao pecado original. O pecado original o pecado original é exatamente a desobediência, a autossuficiência humana querendo suplantar a lógica de Deus. Esse é o pecado original. E quando eu me entrego a isso, né, aliás, quando eu me entrego a Deus, quando eu me baseio em Deus, aí eu estou combatendo o pecado original. E ninguém foi concebido para ser desobediente. Não é assim mesmo? Parece uma bobagem que a gente está falando, conversinha de padre, né? Mas quando a gente é desobediente, a natureza logo acusa. A gente sofre, não é? Então é sinal que a natureza não gosta disso. A natureza, ela acusa. Então não fomos criados para morrer. Não fomos criados para sermos dilacerados, destruídos. Fomos criados, criação está em contraposição à destruição, à demolição. Então, quando Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, ela se coloca como a mais bem-aventurada entre todos os santos. Por isso, o respeito, a honra, nós não temos por ela uma honra só, nós temos por ela uma super honra. Não é dulia, é hiperdulia. E vem depois a terceira, para não delongar muito, vem a terceira palavra, que é latria. O que é latria? Latria significa literalmente adoração. Tá? E o que é adoração? É o ato de amar de forma intensa e total, intensíssima, não sei se é essa palavra, intensíssima, superlativo, sintético, absoluto. Isso aí, esse culto de latria, ele é só
conferido, direcionado a um ser só, Deus. Quando a gente pega qualquer um outro ídolo e coloca no lugar de Deus, e aquilo passa a ser o centro da vida da gente. Não é? Esses dias, aqui no prédio, um rapaz de 30 anos, isso foi domingo passado agora, segundo o que me falavam, me disseram que ele perdeu o emprego nessa pandemia, tinha várias coisas para pagar, tinha faculdade, tinha tudo. A coisa foi apertando de um jeito, a depressão veio e ele pulou do 21º andar do prédio. Ninguém está julgando ninguém. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando as coisas materiais, elas se tornam fundamentais, centro de nossa vida. Isso é idolatria. Quando a gente coloca qualquer coisa como motor da vida da gente, que a gente não tem valor nenhum acima daquilo. Sem aquilo a gente não vive, sem aquilo a gente suicida-se. Isso é idolatria. Colocar um culto de latria, dedicar um culto de latria a alguém que não é absoluto, que é relativo. Ídolo. Aí a soma das duas, né? Ídolo, latria, da palavra idolatria. Então, a nossa veneração aos santos é honra. Nós honramos aquelas pessoas que fizeram, que viveram bem. Honramos. Né? E aí, gente, se eu for falar, eu vou a noite toda. Quem me conhece sabe disso. Né? Eu falei tudo isso porque amanhã nós vamos falar de Santo Afonso, Maria de Ligório. Domingo nós vamos celebrar Santo Afonso. E que bom se a gente pudesse celebrar todas as ações positivas das pessoas. Viu? Celebrar as coisas boas das pessoas. Exaltar as coisas, as pessoas. Exaltar os seus feitos. Exaltar a sua história. Por isso, que bom que a nossa igreja faz isso. E olha, tem santos, hein? Tentem ler mais sobre os santos, conhecer a vida deles. Né? Todos os santos fazem milagres. Eu sei que tem gente que coloca um santo acima do outro, né? Tem santo que parece que é estrela na frente de todos os outros. Todos os santos fazem milagres, sabia? Porque o grande milagre e o único milagre que vale a pena, sabe qual? É o milagre da transformação da pessoa da gente numa pessoa melhor. Esse é o milagre. E todos eles nos ajudam nesse sentido. Viva os santos! Eles são muito importantes para a nossa vida, para a vida do mundo. Que bom, né? Eu quero deixar aqui um abraço a todos. E amanhã nós voltaremos aqui para falarmos exclusivamente de um deles, Santo Afonso Maria de Ligório.